Graça e paz, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Misael. Neste vídeo iremos tratar um assunto que é assim, o título deste vídeo de hoje é: o que a Bíblia fala sobre a superstição? Estudo bíblico, amém? Irei explicar aqui o que a Bíblia diz sobre a superstição, amém? Um dos pecados que pode nos afastar de Deus é a superstição, que acontece ao colocarmos nossa fé em objetos, sinais ou rituais em vez de confiarmos apenas no Senhor. A Bíblia nos ensina a confiarmos somente em Deus e não em crenças como a de que quebrar um espelho traz 7 anos de azar, ou que encontrar um trevo de 4 folhas traz boa sorte. Essas atitudes refletem tentativas humanas de controlar o futuro, desviando nossa fé em Deus, sendo o único em quem devemos confiar. Amém? Esse primeiro tópico deste vídeo. Quando colocamos nossa fé em objetos, sinais, rituais ou até em pessoas, estamos deixando de confiar em Deus o que pode afastar do seu caminho. A superstição nos desvia da fé no verdadeiro Deus, trocando-a por crenças no acaso que não tem poder real. Vamos lá. Nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, verso 3, Deus diz para Moisés: não terás outros deuses além de mim. Isso inclui colocarmos nossa confiança em qualquer coisa além de Deus. O Senhor também advertiu seu povo em Levíticos sobre consultar adivinhos, uma prática ligada à superstição. Amém? Se você vai consultar adivinhos, pessoas que faz adivinhações, isso está ligado à superstição. Deus alertou o povo. Levíticos capítulo 19, verso 31. Não recorras aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por ele. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A Bíblia chama-nos a confiar no Senhor em todas as situações. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que nos diz assim: confiai no Senhor de todo o seu coração, e não se aponte o seu propósito, o seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quando dependemos de superstições, estamos buscando respostas fora de Deus e que não agrada a Ele. A superstição é pecado, porque nos faz depender de coisas que não têm poder e nos impede de confiarmos totalmente em Deus, que deve ser o nosso único refúgio e força. Se você pecou acreditando em superstições, peça perdão a Deus, orando com sinceridade. Confessa o seu erro, reconhecendo que colocou sua confiança em algo fora de Deus. O Senhor é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem de coração, pois o seu amor é verdadeiro e não depende de sorte. Amém? Vamos lá, irmãos. Dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver versículos sobre a superstição. Amém? Nós vamos mergulhar em textos através desse vídeo,
texto que fala diretamente sobre a superstição, amém? O primeiro texto que nos diz sobre a superstição está em 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 7, que diz assim, vamos para a Bíblia Sagrada. Rejeita, pois, as fábulas profanas e tolas e exercita-se na piedade. Rejeita isso, porque isso não vem de Deus. Nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 e verso 12, que nos diz: não permite que se ache alguém no meio de vocês que queime um sacrifício, ou seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, o que? Nojo. O Senhor tem nojo desse tipo de pessoa. Por quem pratica essas coisas. E é por causa dessa abominação que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Era Deus falando para o povo de Israel, né? Era Deus falando através de Moisés para o povo de Israel. Lá em Isaías, capítulo 2, o verso 6, vai dizer dessa forma, meus irmãos: certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste. Praticaram adivinhações como os filisteus e fizeram acordos com pagãs. Então Deus, ele se afasta desse tipo de pessoa que faz adivinhação, de médios, de pessoas que fazem feitiçaria. Deus não está com isso. Deus está distante desse tipo de pessoa. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, verso 8 ao 10 diz: tenha cuidado para que ninguém vos escravize as filosofias vãs e enganosas que se fundamentaram nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que ele é, porque ele é o cabeça de tudo, de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Lá em Colossenses, no mesmo verso, no mesmo capítulo, em decorrer dos textos, diz assim, irmãos, no capítulo 2, verso 18 ao 23, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Amém? Não faça isso. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 17 e 18, diz: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Vamos lá, outro texto, irmão. Eu estou falando de textos dentro da Bíblia que falam sobre adivinhações, amém? Textos baseados dentro da palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 21, do verso 5 ao 6, nos diz, meus irmãos: nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhações, e recorreu a médios.
e a quem consultava os espíritos, fez que o Senhor reprovasse, provocando a ira. Então, irmão, Deus reprova esse tipo de pessoa. Não tem como uma pessoa que pratica essas tais coisas, que fala com o espírito, que fala com o morto, que diz que está falando com o morto, mas são demônios, anjos caídos. Isso é abominável para Deus. Não adianta você dizer que você está com Deus praticando isso, que é abominável. Deus repudia, amém? 1 Timóteo, capítulo... 1 Timóteo, meus irmãos, capítulo 1 e 3 diz: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas e que deixam de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Amém, meus irmãos? Alguns textos aqui baseados dentro da Bíblia Sagrada, né, meus irmãos, que falam sobre a superstição, né? Mas a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que Jesus possa vos libertar de tudo isso. Amém? Lucas 13:1 diz: aquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contavam a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Gálatas 4:8-11 diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Escute, não é Deus. Você era escravo dele. Você é escravo dele. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, isso é o melhor. Como é que estão voltando àqueles mesmos principais elementos? Fracos e sem poder? Quem queiram ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas do ano? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido em vão. É uma coisa, preguei a palavra para a pessoa e a pessoa volta para as mesmas práticas. Então Paulo está dizendo, é em vão. Então eu digo para você, não volte para as mesmas práticas que você fazia, porque isso é abominável perante o Senhor. Amém? Eu, irmãos, expliquei nesse vídeo o que é abominação, o que é superstição, que é um pecado. E eu falei alguns versículos sobre a superstição, que você possa ser tocado através desse vídeo. Eu não estou aqui atacando ninguém, mas pregando a palavra do Senhor. Não estou atacando ninguém, estou pregando a Bíblia Sagrada, falando de Jesus, o que a Bíblia diz sobre cada tema. Porque a Bíblia, ela fala de todas as coisas. Então nós temos o direito de falar de todas as coisas, baseado dentro das Escrituras. Que você possa ser tocado por esse vídeo, que Jesus possa te libertar dessa escravidão e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe, deixa seu like para que mais pessoas sejam tocadas através desse vídeo. Desde já, eu já agradeço em nome de Jesus.